só o que o dinheiro vai comprar. Te dar alguma coisa para que um tempo você se esquecer. Boa noite, queridos. Tudo bem? Boa noite, que alegria, nossa segunda parte de Casados e Realizados. Nós já agradecemos a todos, a Lara, Genilson, irmã Luzinete, deixa eu ver mais, Gladstone, Louise, Genilson, né? o Genilson, que coisa boa. E só aguardar aqui um minutinho para entrarem mais irmãos, para a gente compartilhar um pouco. Hoje nós vamos compartilhar um pouco da nossa experiência. Vamos aqui tentar trabalhar um pouco a nossa experiência sobre esta questão de realização de casamento. Nós temos entendido que Deus quer que cada um de nós, como casais, aqueles que irão casar, aqueles que pretendem um dia firmar uma aliança com uma pessoa, uma mulher com um homem, né, a partir do matrimônio, que sejam de fato um casal realizado. A gente tem tido uma larga convivência hoje passou aí de 28 anos e nós nos sentimos realizados, entendendo nós que nós não vamos parar de estar lutando, de estar batalhando para firmar mais ainda este casamento, né? A irmã Jaqueline, irmão Gladstone, Deus abençoe vocês aí em Matias Olimpo, toda a nossa congregação lá aí em Matias Olimpo, Nayara. Então, é isso que Deus quer fazer. Ele quer que sejamos casais assim abençoados. O pastor Tiago, tanta gente que está entrando. Glória a Deus. Amandinha tá aí, né? Oh, coisa boa. Muita gente. Tem algumas pessoas que eu não conheço, talvez até me conhece ou alguém indicou, então nós vamos nos apresentar, né? Pois é. Eu sou Lourdes, sou conhecida por Lourdinha, gosto que me chamem de Lourdinha, acho mais carinhoso, né? Nós estamos casados há 28 anos e temos duas lindas filhas, Lloyd e Louise. E nós servimos ao Senhor na primeira igreja batista aqui no Conjunto Saci, em Teresina, Piauí. É isso, nós casamos entendendo que o nosso casamento deve ser um casamento bem sucedido. E ter um casamento bem sucedido não é algo assim que você aplica uma fórmula. É uma experiência diária que nós vamos tendo, a partir da convivência, a partir do nosso esforço de estar praticando os princípios da palavra de Deus, é que vai nos tornando cada dia mais fortalecidos como casais, né? Eu estou vendo aqui que a Alzenira Queiroz disse que eu fui professora na escolinha bíblica. Glória a Deus, que bom, Alzenira, que alegria. A Gabi, minha sobrinha linda, amém. Deus abençoe, Gabi, Luziane, que coisa boa. Que maravilha a gente compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida como casados. Nós temos aprendido muito. Queremos deixar bem claro que não temos um casamento perfeito, né? Nós temos lutas, temos conflitos, mas nós temos aprendido a entender que nós precisamos glorificar o Senhor no nosso casamento. Na live passada nós falamos algo e eu gostaria de repetir novamente, que não existe casamento tão bom que não precise melhorar, né? Então, sempre precisa melhorar em alguma coisa. E não existe casamento tão ruim que não possa ser restaurado, entendeu? Então, é maravilhoso. Nós veremos que nós precisamos melhorar,
e vamos lutar para melhorar. E sabe quando isso acontece? Quando nós entendemos que o casamento é para glorificar o Senhor. Eu me casei, não foi para ser feliz ou para fazer Vicente feliz. Eu entendi que o casamento é para me glorificar o Senhor. E quando eu faço isso, eu faço meu esposo feliz, ou seja, realizado, e estou feliz e me sinto realizada também. Verdade. Então, você quer ter um casamento realizado? Você quer estar casado realizado? Aplica o que Josué diz. A Luzinha vai ler para nós Josué 24, verso 15, a última parte do verso 15. Então, Josué 24, verso 15, lá na última parte, Josué, ele faz uma afirmação que nós precisamos fazer isso como casais, né? Como servos de Deus. Ele diz algo bem interessante. Ele diz: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então essa foi uma declaração muito forte de Josué, que nós precisamos entender e determinar isso. Eu e Vicente, quando nos casamos, nós decidimos fazer isso. Nós e nossa casa serviríamos ao Senhor. E nós vamos contar um pouquinho como foi e como está sendo isso. Ok. É interessante quando você olha a questão do casamento, sempre a gente precisa recomeçar algo. Você sabia disso? Nós vamos tendo nossa experiência diária e muitas coisas vão surgindo, muitas coisas vão acontecendo. E às vezes nós temos que parar e recomeçar tudo de novo. Então, eu acho muito interessante esse texto aqui de Josué. Ele olha para o povo e vê o povo distante de Deus. Então ele faz um desafio. Ele chama o povo e desafia o povo a voltar-se para Deus, as famílias. E é interessante que ele diz: olha, vocês vão servir a quem? Quem vocês vão escolher? O Senhor? Aos deuses que habitam aqui nesta região? Os deuses desses povos? Ele diz: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito importante esta resolução, esta decisão de servir a Deus se você quer um casamento realizado. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele é falho. Ele é uma pessoa falha, ele é cheio de pecado. O homem, a mulher, todos nós somos cheios de pecado, de defeitos. E a nossa tendência é caminhar sempre para o mal. Mas veja só, quando nós decidimos viver para a glória de Deus, aí sim, vai mudando as coisas entre nós. Né? Sim. Olha só, veja só. Hoje eu acredito que todos nós, todos vocês, eu fiz isso várias vezes e eu acredito que você também fez. Uhum. Você se olhou no espelho, não é verdade? Olha aí. Não é verdade? Eu me olhei. E eu creio que você se olhou. Então, o espelho reflete a nossa imagem. E o espelho a gente olha para ver o que precisa corrigir, o cabelo ou alguma coisa. Pois é, nós somos como espelho. O nosso casamento precisa refletir algo para os casais, para as minhas filhas, para aqueles que estão à minha volta. Por isso que eu falei, precisa refletir a imagem de Deus. Eu preciso refletir Deus e espalhar isso através das minhas atitudes. Por isso que Josué decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós precisamos decidir também, nós e a nossa casa precisa servir ao Senhor. E isso é uma longa jornada, uma longa jornada que é maravilhosa, cheio de desafios. A vida a dois é cheia de desafios, mas desafios muito gostosos, não é, Vicente? Porque cada dia a gente aprende um com o outro. E quando a gente olha para o outro com um olhar de Cristo, aí se torna bem mais fácil refletir a imagem de Cristo.
voltando aqui ao texto, queridos, é muito interessante. Esse texto é a experiência de Josué e o povo de Deus. E não é fácil observar e cumprir este compromisso. Então, quando eu olho aqui o texto de Josué, eu fico pensando no desafio. Por mais que nós queiramos, a gente não consegue de uma forma tão fácil cumprir a vontade de Deus no casamento. Agora, é interessante, eu vou ler para você o verso 31 do mesmo capítulo de Josué. Aí depois eu vou ler aqui na Bíblia da Lourdinha, que já está aberta. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Então veja, o texto diz que eles passaram a servir ao Senhor sob a liderança de Josué, daqueles que sucederam Josué, mas após eles esqueceram de novo. Como é fácil nós esquecermos dos princípios e da palavra do Senhor. Por que é fácil? Porque eu sou falho, né? Embora eu já tendo 28 anos junto com Lourdinha, nós nos amamos, nós respeitamos um ao outro, nós procuramos e temos procurado até hoje zelar pelo nosso casamento, pela nossa família, honrar a Deus a partir das nossas vidas, mas houve momentos que não foi fácil para a gente suportar. Momentos de crise, de desafios que nós tivemos que enfrentar. Né? Eu com os meus defeitos, ela com os defeitos dela. Então não é fácil. Mas eu digo uma coisa para você, é possível para quem realmente se dispõe. Então veja só, queridos, vamos pensar aqui na experiência de fé que nós precisamos ter. Então é um primeiro ponto que nós vamos colocar aqui, a experiência de fé, o valor da família na experiência de fé. Então se você olhar esse texto de Josué, ele tem a ver com isso. Agora, olha, você que está casado, não relaxa. Estou com 28 anos, agora eu vou relaxar, eu vou abandonar os princípios da palavra de Deus, eu vou abandonar os princípios e valores que sustentaram o meu casamento até hoje. Olha, se eu fizer isso, é um ano, no máximo, o meu casamento vai estar complicado. Então, veja só, olha para você aí. Você é casado? Olha a responsabilidade que você tem. Você está noivo? Pensa na decisão que você está tomando. Você está namorando e pensa em casar? Você nem está namorando, mas sonha um casamento? Reflete no que nós vamos falar. Olha, a família e a experiência de fé na família. E a Lourdinha vai falar um pouquinho aqui, vai, claro, contar dessa experiência nossa de fé, nessa nossa experiência como cristãos, como crentes em Jesus. Para mim, eu creio, para ela também, eu sei que ela crê assim, foi a primeira coisa que ajudou a sustentar essa nossa relação até hoje e vai continuar. Essa questão da nossa vivência com Deus, da nossa experiência com Deus. Pensa nisso. A nossa experiência, algumas coisas. Tem uma regra? Não. Não tem. Não tem. Olha só, não existe uma receitinha, não é isso? Cada família, cada pessoa tem o seu jeito, nós somos diferentes. Ele veio de uma família e eu de outra família totalmente diferentes, pensamos diferentes. Porém, o que a Bíblia diz? Que os dois se tornam um. Nós somos diferentes, mas nós nos completamos. Enquanto eu não entendi que eu, Lourdes, não podia mudar alguns hábitos do Vicente, foi difícil. Sabe por quê? Porque ainda hoje, e ele sabe disso, ele tem uma mania que eu não gosto, mas é o jeito dele. E eu entendi que eu não posso mudar. E sabe o que eu entendi?
que eu precisava colocar diante de Deus em oração alguns hábitos que não eram bons para mim, mas que não era nada tão sério, que aquilo não era mais importante. Ou seja, Vicente é mais importante do que algumas outras coisas. Vamos pensar, eu vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, ele gosta de chegar e tirar a camisa e botar na cadeira. É o cabide dele. E no início do nosso casamento, nós brigávamos por isso. Até que eu entendi que a camisa não era mais importante, que a cadeira não era mais importante, ou que alguém chegasse na minha casa e tivesse desorganizado por conta da camisa estar na cadeira. Isso não era mais importante. Então eu entendi que ele, se eu ficasse calada, ele iria ficar perguntando, por que ela não reclamou? Então, olha só, enquanto a gente não entende algumas coisas, a gente vai ficar, tipo, brigando por bobagens, certo? Outra coisa também que eu aprendi, e preciso aprender, e estou aprendendo, que nós precisamos sempre olhar o outro com o olhar do Senhor, esperar o tempo do outro, o tempo dele, de haver mudanças na vida dele. Quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Eu não preciso ajudar o Espírito Santo, é ele quem vai fazer. Porém, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para o Vicente com o olhar do Senhor. Eu gosto muito do que Mateus 7,12, se não me falha a memória, diz que aquilo que nós queremos que os outros nos façam, nós devemos fazer a ele. Então eu vou ser bondosa, generosa, paciente com o meu marido, assim que eu quero que ele seja comigo. Uma coisa que nós temos aprendido e estamos aprendendo também, que é tão importante, não fazer críticas para o outro. Eu até falei na live passada, não ficar criticando, não expor o outro. Eu tenho defeitos, Vicente tem seus defeitos, mas a gente não costuma expor ao outro. O que a gente faz? Coloca isso diante de Deus em oração, ou então a gente conversa. Quando acontece alguma dificuldade, no momento ideal, a gente vai conversar sobre aquela situação que nós passamos. Bem, no início do nosso casamento, nós decidimos, foi algo decisivo, nós conversamos e decidimos que o nosso casamento iria e vai ser até o dia que o Senhor nos levar. Nós decidimos que nós não iríamos falar sobre divórcio. Nós nunca falamos sobre divórcio. Claro que em momentos de conflitos que a gente fica triste um com o outro, mas nós nunca temos responsabilidade, porque nós entendemos que nós casamos para glorificar o nome do Senhor e ficarmos juntos, um ajudando o outro. Eu preciso ser exemplo para o meu marido, eu preciso ser espelho para ele. Eu não sou perfeita, porque às vezes a gente se preocupa em dar um bom testemunho para quem está lá fora. Mas a minha fé precisa ser vivida primeiro na minha casa, né? Foi isso que Josué disse. Eu preciso viver isso primeiro na minha casa. Para quê? Meu marido precisa ver Jesus em mim. Minhas filhas precisam ver Jesus em mim. Comece em casa. Isso é até o dia que Jesus voltar ou até o dia que ele nos levar. Nós precisamos sempre ter isso na nossa mente. Quando a gente pensa nessa questão da experiência de fé na família, a gente também pode lembrar da responsabilidade que eu como pai, como marido, ela como mãe, como esposa, temos. Então, uma coisa que eu aprendi, essa frase é recente que eu aprendi, mas é muito oportuna. Quando diz assim, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Eu fiquei pensando, eu ganhei até um livro do pastor Val, né, que foi escrito pelo pastor Domingos, lá de Marília, que diz, é o tema do livro, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E eu fico, mas o que significa? Sabe o que significa? É que Deus quer que nós geremos filhos para Ele. E a evangelização do lar é a nossa primeira responsabilidade. Deus tem que ser o Senhor. Temos que erguer um altar na nossa casa para que a partir dessa relação com Deus possamos ganhar os nossos filhos para o Senhor.
Então isso é muito importante. Deus não tem netos, Ele só tem filho. A gente fica pensando no nosso casamento e a responsabilidade que temos como casados em relação a Deus. Eu lembro de um pastor, eu tenho citado ele, que é o David Field, o nome dele é um pouco difícil, mas ele diz, tem um artigo dele sobre casamento que diz assim: por que o casamento é tão importante, né? Para Deus. Por que o casamento é tão importante para Deus? Porque ele insiste que aquilo que Deus uniu, o homem não separe, né? Está lá em Mateus 19:6, Jesus disse para nós. Então, quais os propósitos de Deus para nós no casamento? E uma coisa que nos fez assim, nos fortalecer como casal, é ter entendido isso. Aí eu lendo estes propósitos, eu vou até compartilhar alguns, não todos, porque é grande o artigo, mas o primeiro deles, que eu acho incrível, é nós como casal, nós precisamos revelar a imagem de Deus. É importante revelar a imagem e semelhança dele. Então ele nos criou para ter comunhão com ele. Olha, você briga de vez em quando, né? Aliás, qual foi o último dia que você teve uma briga com teu marido ou tua esposa? Qual foi a última vez que nós tivemos? Eu nem lembro. É verdade. Nós deixamos de brigar. Sim. Não, a gente tem aquela coisa assim, eu falo uma coisa, o outro fala, mas ninguém fica mais, raramente a gente briga. Sim. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a viver esta imagem e semelhança de Deus. A gente aprendeu que nós somos espelho, né? Precisamos refletir, né? Como é aquela palavra, aquela frase? Nós espalhamos, nós refletimos o espelho, né? Você reflete, está refletindo a sua imagem, eu reflito, né, a minha imagem, eu preciso refletir a imagem de Deus e espalho. Olha aí. Espalho a sua glória através de quê? Das minhas atitudes. Então, eu e Vicente, nós oramos ao Senhor para que o nosso casamento, não queremos que ninguém nos veja como perfeito, mas nós queremos que o nosso casamento seja visto um casamento que glorifique ao Senhor. Por exemplo, nós quando temos alguma dificuldade, a gente lida ali na hora do café, a gente conversa numa boa, sabe? Como eu falei na live passada, assim que casamos, eu queria conversar com ele, tipo 11, 11h30 da noite, ele estava morto de cansado, com sono, queria era dormir, então eu entendi que não era aquele momento, né? Então é isso, tem momentos difíceis? Tem, mas nós entendemos isso, que nós precisamos refletir a imagem de Deus nas nossas atitudes. Isso. E outra coisa também que eu achei interessante é que nós casamos, o homem e a mulher casam para quê? Para resolver o problema da solidão. Olha, sim, como é importante entender isso. Resolver a solidão que nos aflige desde a queda. Sim. Ele diz, não é bom que o homem esteja sozinho. O homem esteja só. Lá em Gênesis fala isso, Gênesis 2:18. E aproveitando, por isso que está sendo tão difícil, né, esse isolamento social. O ser humano foi criado para estar junto, para nos abraçarmos. E como tá difícil. E aí eu tava falando um dia desse, olha, tá difícil, você não tem ninguém para abraçar, mas você tem seu marido, tem seus filhos, então aproveita, abraça, é muito bom. É, né? Muito bom, demais, eita, coisa boa. Então, outra coisa importante, olha, sabe por que Deus também criou, projetou o casal, essa visão do homem e mulher se juntar, se casar para formar uma nova família? Sabe, um dos problemas que eu vejo ao longo destes anos como pastor, de aconselhamento, uma das coisas que mais atrapalha jovens casais é a interferência dos pais. Isso é sério.
E às vezes, olha, eu respeito, e cada caso é um caso, ninguém vai ficar aqui julgando ninguém, mas às vezes a pessoa casa, aí vai morar na casa de um dos pais, aí não tem como, o pai interfere, a mãe interfere. Sim. Então o correto é casar e ir para sua casa, cada um na sua casa. Por quê? Porque é projeto de Deus, é propósito de Deus formar uma nova família. Sim. E é interessante, essa nova família, para quê? Para que a gente glorifique a Deus, e essa nova família, ela é formada de dois indivíduos, um homem e uma mulher, que vêm de duas famílias, e muitas das vezes famílias disfuncionais. Famílias vêm com a herança de uma família totalmente desestruturada. Sim. Aí é preciso o quê? Trabalhar para que isso seja resolvido. Eu tinha meus problemas, a Lurdinha tinha os problemas Sim. dela, então nós tínhamos que enfrentar isto. Agora, outra coisa que eu achei interessante, né, é celebrar no ato sexual uma intimidade não apenas física, mas emocional e espiritual. Olha, o que tem a ver sexo com espiritualidade? Tudo a ver. Tudo a ver. Então, eu falei na live passada que foi algo que Deus orientou. Ninguém falou isso pra mim, ninguém. Mas como eu falei, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu já iniciei uma vida de oração. Porque meu avô não aceitava a questão de ser crente, então eu não pude mais ir para a igreja. Então meus momentos de oração eram 4 horas da manhã, porque era o horário que eu podia. Ou então quando eu ia tomar banho, dentro do banheiro eu ficava orando. Então eu passei a ter necessidade de desenvolver a oração, e foi desde o início da minha conversão. Quando nós nos casamos, o que aconteceu? Na hora que nós chegamos em casa, eu convidei Vicente, nós nos ajoelhamos e oramos a Deus, pedindo a Deus que Deus abençoasse a nossa vida sexual. Eu entendi que Deus também precisava estar naquele momento, que o sexo não é pecado fora do casamento, mas dentro do casamento é bênção, é celebração. E Deus tem nos abençoado, Deus tem abençoado muito. Então, é celebrar pedindo a bênção de Deus. Para quê? Para que Ele seja glorificado também na vida sexual. Olha aí, Deus faz questão que esse ato expresse verdadeiro amor, pureza e aliança, reservando por essa razão para o casamento, que a Lurdinha falou. Sim. O sexo tem que estar no contexto do casamento. Olha, jovem, tenha cuidado, jovem. Tenha muito cuidado. Você que está namorando, você que está noivo, aguarda. Não fica aí preocupado Sim. com o que o mundo pensa. É cafona, com essa visão dessa visão esse liberalismo sexual que tem que primeiro experimentar. Não, Deus nos preparou para celebrar juntos no casamento esse momento, e isto é muito importante para nós. Eu lembro que, não sei se Vicente lembra, quando nós estávamos perto de casar, nós tomamos a decisão de passarmos a semana, a gente só se via no final de semana, a gente tomou a decisão de não se beijar, né? Por quê? Porque a gente entendeu que se a gente continuasse, a gente poderia chegar a desobedecer ao Senhor. Então a gente tomou algumas decisões para querer obedecer ao Senhor. Então isso que o Vicente colocou. Se você é noivo, se você está namorando, tome cuidado. Olha, outra coisa. O que ela falou é muito importante, porque eu sou homem, ela é mulher. Estão falando aqui que caiu a conexão, mas não, Miriam. Nossa, não, deve ser algum problema, em algum lugar. Mas aqui tá ok. Alguém mais aí caiu a conexão? Acho que não, né? Então, olha, veja só. Essa questão da pureza na relação é muito importante. Infelizmente hoje, grande parte da nossa juventude não tem esperado.
Isso aí tem causado sérios problemas na relação, sérios problemas nos relacionamentos, inclusive daqueles que praticam. Culpa, porque o homem e a mulher de Deus pode cair, pode fracassar em algum momento, mas veja só, como é importante entender que quando você peca, a sua consciência lhe acusa. A sua consciência não, o Espírito Santo. Sim. Então o homem e a mulher de Deus, seja jovem, seja já adulto, o Espírito Santo incomoda quando está errando. Então quando você cumpre a vontade de Deus, você tem paz. Mas vou dar uma boa notícia para você. Deus é um Deus de amor e de perdão. Ele dá sempre segunda chance. Só precisa se arrepender e pedir perdão. Olha, deixa eu dizer uma coisa para ti, querido e querida. O casamento deve ser sempre para louvar ao nosso Deus. Eu vou dizer para você, Deus tem nos dado esta alegria. Mas eu fico pensando todo dia. Eu prego, de vez em quando eu prego, e ultimamente eu não falo isso, mas algum tempo atrás eu gostava de falar assim, olha, eu não confio em mim. E às vezes a pessoa estranha, pastor, não confia nele mesmo? É claro que não. Sabe por quê? Porque eu sou carne. Eu ainda tenho o pecado em mim. Agora, eu confio em quem? Em Deus. Eu confio no poder dele na minha vida, na ação dele na minha vida, aí onde eu vou viver com ele. Agora, deixa de entrar, assim, partir para outro momento importante. Porque muitos casamentos não são realizados, porque muitos casamentos fracassam. Lembra o que Josué disse? E foi o que ele disse? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele disse isso? Porque ele estava vendo que muitas famílias, muitas casas estavam adorando outros deuses naquele tempo. E quais seriam os deuses da contemporaneidade, do nosso tempo? É só aqueles deuses que às vezes a gente fala, a gente diz que está errado, por exemplo, as imagens, né, que você vê por aí? Não, os deuses da modernidade são bem diferentes. A Lurdinha vai dizer, pelo menos vai dizer um tipo de Deus que é muito forte no nosso tempo, né? Um Deus que nós podemos dizer que destrói famílias, destrói casamento, destrói relações. Olha, antes dela falar, eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção, acho que um mês atrás, um pouco mais de um mês, dizendo assim, falando dos famosos. Muitos famosos se separando, e qual foi a justificativa? Eles estão se separando porque eles não tinham tanto tempo juntos, e agora estão começando a ver os defeitos dele. Mas será que é isso mesmo? Porque para mim, estar em casa é melhor do que estar fora. Estar com a minha esposa, com as minhas filhas, com a minha família. Então qual é o problema? Deus da contemporaneidade. Ó. Alguém colocou aí televisão, sim, exatamente. Tá? Mas vamos aí. Nós vamos... O Deus de que elogio? Da prosperidade. Então muitos têm buscado estar, vamos dizer assim, dar mais para o filho, sim, ou buscado ter uma vida melhor, que isso é bom, é maravilhoso você trabalhar para ter uma casa boa, conforto, mas desde que isso não lhe roube o tempo com a sua família, estar juntos, desde que isso não se torne o quê? O Deus da sua vida. Você vai buscar tanto por isso que você esquece aquilo que é mais importante. Como a gente está falando da gente, nós vamos falar da nossa experiência. Assim que nós assumimos o ministério, eu tive que trabalhar. Eu já trabalhava assim, fora, trabalhava numa empresa, e quando assumimos, deixei o trabalho. Por que eu deixei o trabalho? Minhas filhas eram pequenas, e em um culto doméstico, veja só, em um culto com as minhas filhas, em oração, cada dia a gente tinha algumas brincadeiras, elas vão lembrar agora, elas estão ouvindo, e esse dia era o dia do jogo da verdade.
E eu perguntei o que ela queria. E a Loide, que é a primogênita, ela disse que queria que eu cuidasse dela. E eu disse, filha, mas a mamãe precisa trabalhar, porque a mamãe precisa ajudar o papai, o que ele ganha é pouco. Aí fui explicar na linguagem dela, a mamãe precisa dar uma roupinha mais bonita e dizer na linguagem de criança. Sabe o que ela disse? Eu não quero isso, eu não quero presente, eu não quero o tênis. Foi dizendo o que eu falei. Eu quero que tu cuida de mim. Gente, ali eu fiquei segurando as lágrimas. E no dia seguinte, eu conversei com o Vicente. No dia seguinte, eu cheguei pra dona da loja que eu trabalhava, e eu disse pra ela que não iria mais trabalhar, porque Deus tinha me dado 2 filhas, e quem conhece a minha história sabe que as minhas gravidez foram de alto risco. Então eu falei pra Deus, como Deus me deu 2 filhas e eu tô deixando de cuidar, de aproveitar esse momento. Então eu tomei essa decisão, tá? Não tô dizendo pra você fazer isso. E foi a melhor decisão da minha vida, de poder ter curtido as minhas filhas quando pequenas, e eu não me arrependo. Porém, eu fui criticada por alguns. Toda decisão, claro, aí ela tem uma reação, né? Mas eu não me arrependi. E hoje eu tenho filhas que elas disseram já pra mim, eu me senti orgulhosa. Querem ser uma mãe como eu sou, não sou uma mãe perfeita. Mas eu aprendi a olhar o que a palavra de Deus nos ensina. Eu entendi isso, né? Então, o Deus da prosperidade, é bom procurar ter algo bom em casa, é bom, mas não deixe que isso lhe roube os primeiros anos dos seus filhos. Eles crescem muito rápido, e aproveite. É verdade. Olha, eu lembro que eu vejo muita gente colocando em muitas, né, questões importantes, rede social, né? Sóstenes, eu vi ele aí, ele está aí com abraço, Sóstenes, você e a Cíntia, abração, queridos. Olha, Micheline, eu também fui chamada de louca, viu? Porque eu trabalhava numa empresa muito boa, ganhava um salário bom e tudo, mas até isso... princípio eu achei que ela era. Pois é, mas até da família eu fui discriminada. Pode ter certeza que eu fui olhada com outros olhos, mas eu não me arrependo. Como valeu a pena? Porque filho cresce muito, muito, muito rápido. Pois é, então eu tive experiências semelhantes, porque eu trabalhava como professor e meu salário como professor era igual ao que eu recebia da minha prebenda como pastor. Isso me ajudava muito. A Lurdinha já não trabalhava fora recebendo salário. Sim. Então eu também não vivia, eu saía de casa, as meninas estavam dormindo, chegava, elas estavam dormindo, eu não tinha tempo para elas, não brincava com elas, como eu brinquei bem no iniciozinho. Então um dia eu decidi deixar, fui viver só do ministério. Sabe uma coisa que Deus quer para nós? É viver uma vida de qualidade. Vida de qualidade não significa que você precisa ter muito dinheiro para se sentir realizado. É viver na simplicidade. Agora, como a Lurdinha falou, não significa que nós não podemos lutar por prosperidade. Sim. Podemos sim. E sabe de uma coisa? Nunca faltou o que a gente precisava para viver. Deus sempre nos deu o necessário. Nos deu mais do que nós merecíamos. Deus deu muito mais do que a gente merecia. Sabe por quê? Nós honramos a Ele. Então essa questão, muito cuidado. Eu vejo o pai assim, meu filho tem que estudar. A minha filha tem que estudar, fazer tarefa aqui, tarefa lá. E eu fico pensando aqui que às vezes a gente fica sonhando com nossos filhos que eles não sonham também. Mas porque a gente quer que eles sejam bem-sucedidos, que ensinam errado. Agora, vou te dar um aviso. Você que tem filho, você que vai ter filho, você que ainda vai casar, aprenda isso. O mais importante, primeiro, é a presença de Deus na família. Erguer um altar de adoração na casa. Segundo, a presença dos pais na vida dos filhos. Muitos problemas e decisões que os nossos filhos tomam, na maioria, tem a ver com as consequências dessa relação nossa com eles. Então, olha, eu sempre quis imitar meu pai. E meu pai era um homem simples, do campo, um agricultor, mas um homem íntegro, de caráter, um homem que honrou a família,
honrou o casamento, ele me deixou um legado. Ele não me deixou dinheiro, ele não me deixou recursos, mas deixou legado, exemplo. E eu fui atrás daquilo que eu precisava. Então, muito cuidado. E outra coisa importante é o Deus do individualismo. Eu não sei se nós falamos isso na última live, a Lurdinha lembra as coisas melhor do que eu, mas eu fico preocupado às vezes com a forma que o casal lida com dinheiro às vezes. Como se fossem dois sócios, né? Nós falamos, né? Então, o casamento, embora sendo uma união entre duas pessoas para formar uma família, não significa que nós temos que trabalhar como se fôssemos sócios, onde eu vou pagar uma coisa aqui, ela vai pagar outra ali. Não, os recursos da família é da família. O que eu ganho é para minha família, para satisfazer a minha família. O que ela ganha é para a família. E nós trabalhamos em prol da família. Então, às vezes, o individualismo. E aqui eu coloquei no texto que eu estou seguindo aqui com a Lurdinha, uma coisa chamada síndrome de Caim. Vocês sabem qual é a síndrome de Caim? Quando perguntou para o Abel, Deus, onde está Abel? Ele disse, por acaso eu sou o quê? Eu sou o tutor dele? Sim. Então, veja só, essa síndrome é algo muito real. Às vezes nós dizemos, não, que eu tenho... Não, a individualidade da minha mulher é dela, do meu esposo é dele. É claro, nós temos nossa individualidade. Mas nós casamos. Quem não quer compartilhar a vida, não casa. Você está entendendo? Sim. Sabe o que fez bem para mim e para a Lurdinha? Foi saber que nós tínhamos que compartilhar nossas vidas. Nós não somos uma pessoa, nós somos duas que formamos uma. Isso. Você entende isso? E eu tenho que prestar conta à Lurdinha de tudo que eu tenho. Agora, eu não falei isso, eu tenho certeza. Questão de celular. Olha, casal, você que não deixa o teu cônjuge acessar teu computador. Por quê? O teu telefone. Para que senha? Se tem senha, a minha esposa sabe. A Lurdinha entra no meu celular qualquer hora que ela quiser. É claro, eu faço o mesmo com dela. É claro que eu não fico entrando, acessando o celular dela, porque eu não tenho necessidade. Mas se precisar, vou. Se eu precisar usar o dela, eu vou usar. Sim. Nós não temos medo, porque pra que ter medo? Sim. Então, muito cuidado com esse negócio, tá certo? Eu vejo casal que não deixa o outro entrar. Não, tá entrando na minha privacidade. Cuidado com esse negócio, tá certo? Cuidado, é erradíssimo, erradíssimo. É preciso sempre andar em acordo, né? O que diz Amós 3,3 é bem interessante, eu gosto muito desse texto. Andarão dois juntos se não tiverem acordo os dois. Então nós andamos juntos, então a gente tem que andar em acordo. Sim. Não tem como de jeito algum um casal viver um pensando de uma forma e o outro pensando de uma outra forma, né? Nós precisamos estar vivendo em unidade. A palavra de Deus diz, onde há unidade, há a bênção do Senhor. Sim. Um outro Deus é o Deus da irresponsabilidade. Olha só, esses dias que nós estamos vivendo é um momento de ambos estarem vivendo de forma responsável e não irresponsável, né? Ambos em comum acordo, um ajudando o outro, marido tentando ajudar a esposa ajudar o esposo. O marido não está saindo de casa, né? Então tem oportunidade de estar dando aquela forcinha, de estar ajudando lá na pia, ajudando na limpeza da casa, porque vai ser bom para os dois. Se os dois andarem em acordo, as coisas vão fluir melhor, né? Não deixe sua esposa ficar cansada. Ela já cuida da educação dos filhos, às vezes, já cuida da organização da casa e de tudo. Então, esse é o momento de estarem unidos, um ajudando o outro. Olha, essa questão da responsabilidade, nós precisamos entender que tanto o marido como a esposa têm responsabilidades. Agora veja só, homem, você que um dia vai casar, você que já é casado, seja homem, tá? Mulher gosta de homem.
Homem de verdade. Não estou falando de homem no sentido de sexual, não. Estou falando de homem com caráter, homem de atitude, homem que toma a frente da casa, homem que lidera o seu lar. E isso que o Vicente está falando é uma das necessidades da mulher. Sabe o que, que vai acontecer com ela? Ela vai se sentir o quê? Protegida. Homem precisa passar essa proteção para a mulher. É importantíssimo ser responsável. É indispensável. Porque se você tem uma esposa que se sente protegida, olha só, você vai ser um rei, um príncipe em casa, viu? Ela vai lhe tratar muito, muito bem. Parabéns, Paula. A Miriam, isso ele me ajuda muito, muito bem. Como é importante isso. Mas essa questão do ajudar é apenas parte de todo esse compromisso, desta responsabilidade. Sim. Uma coisa que eu vejo nos aconselhamentos para casais que eu faço, eu ouço muitos casais, eu converso com algumas pessoas e eu vejo o quê? Geralmente um jogando a culpa no outro. O problema lá de Adão e Eva. A mulher que tu me deste me fez comer a maçã não, né? O fruto. Ele é culpa dele, é culpa dela. Então as pessoas têm esse negócio de jogar a culpa, de jogar a responsabilidade. Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? Foi assumir a responsabilidade. Sim. E como cristão que somos, nós temos que imitar Jesus. Não precisamos defender, nós precisamos defender o outro. Sim. Defender minha esposa, defender meus filhos, minhas filhas, a minha casa. Sabe por que isso é tão importante também? Estava lembrando aqui que nós começamos dois juntos, né? Então nós precisamos cuidar um do outro, porque nossos filhos vão crescer, eles vão casar e vai ficar o quê? Só nós dois. Se a gente não cuida, se não temos esse companheirismo, esse cuidado, quando os nossos filhos forem, meu Deus, eu acho que o casamento acaba. Tem alguns casamentos que acabam quando os filhos se casam, porque isso não foi tratado, isso não foi cuidado. Isso é muito, muito importante. Alguns casos a gente já aconselhou casais que quando a esposa teve o bebê, o marido ficou esquecido, entendeu? Porque agora a atenção era só pro filho bebê. E precisa ter um cuidado, precisa ter esse equilíbrio. E a palavra de Deus nos ensina muito bem. Uma coisa assim que eu olho nesta questão é de eu viver a minha vida com Lourdinha e nós lutarmos juntos. Nós fomos privilegiados, porque nós começamos bem, nós cometemos alguns erros. Sim. No nosso namoro, no nosso noivado, até no nosso casamento, no início. Qual o dia que a gente às vezes mais era tentado a brigar, Lourdinha? No domingo. Porque eu ia pregar. Para que eu não pregasse bem, para que eu ficasse assim desanimado, para que eu olhasse para ela e eu ficava pensando, poxa, quando eu brigava com ela no domingo, ela brigava comigo, eu ia pregar, tinha que pregar, era só eu ainda mais naquele tempo. Aí eu ia pregar, aí eu olhava assim para ela e ficava pensando, eita, ela tá me chamando de hipócrita. Mano, essa é a realidade humana. Aí nós fomos aprendendo que nós precisávamos crescer, amadurecer para superar todas essas dificuldades. Então, nós fomos aprendendo que respeitar o outro era algo muito importante, era algo muito necessário. A questão do respeito, a questão do cuidado. Uma coisa que a Lourdinha sabe muito bem, o respeito que eu sempre tive com ela, que ela teve comigo. Verdade. Nós nunca faltamos com respeito para com o Sim. outro. A gente decidiu, eu falei, acho que foi na live passada, ou foi agora mesmo, de ficar fazendo crítica. Pra que fazer as críticas? Vai ajudar em alguma coisa? Nós temos defeitos, eu sei, ele sabe, mas não precisa ficar jogando pro outro. Sim. Coisas do passado que já foram resolvidas. Pra que eu vou ficar falando? Se já foi resolvido, não é isso? Isso não vale, né? A Grace colocou aí, né? Vamos ficar só os velhinhos juntos. É verdade, Grace, de cabecinha branca.
Eu vou arrumar uma casa bem só com um quarto. Não quero ninguém lá comigo. Aí eu já disse pra ele que não, que tem os É netinhos, difícil, né? Aí aqui é um conflito que a gente tá tentando resolver. Não, vem os netinhos, a gente precisa. Cadê? Né? Nós estamos quase para encerrar, passa tão rápido que falta bem rápido. menos de 10 minutos. Marcando aqui o texto. Eita, falta pouco tempo. Então, mas só para a gente estar chegando na conclusão, nós já estamos chegando aqui no. Perguntas, né? Nós já podemos, vocês quiserem sugerir um tema para a próxima segunda-feira, começar outra coisa. tá? Vocês podem. Se vocês quiserem continuar nosso papo, a gente pode encerrar e abrir outro no Instagram, né? Novamente para perguntas, tá? Se quiser ouvir mais um pouquinho. Mas olha, deixa eu colocar para vocês algo interessante. Como é importante a questão do compromisso. Eu me comprometi a cuidar desta menina aqui, ó. Foi. Olha, ela tá mais linda, olha aí, viu? Obrigada. Ela ficou mais bonita. Eu era bem magrinha mesmo. Magrinha De que fazer tava dó. bom. Lembra daquela música? O rebanhão. Do paletó de uma lista só? Pois era, eu era bem magrinha, eu lembro, fazia pena. Mas era bonita também, muito linda. Ela ficou mais linda. Sabe por quê? Porque o nosso amor tem crescido. A gente olha para o outro e nós só temos algo a falar, algo a dizer. Como Deus é bom com a gente. E essa gratidão que a gente tem para com Deus é uma forma da gente dizer também: Deus, o Senhor tem nos sustentado. Luzia ali, a minha irmã dizendo: a minha irmã é linda. Obrigada, Amanda, lá de São Luís. É a mais linda da casa dela, né? Da família dela. Mas é minha linda mulher. Nós vamos envelhecer juntos. Amém, vamos. Nós vamos passar vários anos juntos. E como é maravilhoso a gente viver bem em família. Não existe vida de alegria, em paz, se a gente não tem essa experiência com Deus. Não é que eu não tenha defeito. Ela sabe as coisas, os meus problemas. Sim. Ela sabe das minhas lutas. Eu sei dos delas também. E nós não fingimos. Nós nos amamos de verdade, porque nós decidimos levar a glória de Deus através do nosso casamento para as pessoas. Sim. E eu não quero, por conta de uma responsabilidade minha, falta de cuidado meu, romper essa aliança. E você tem que pensar assim, tá? Viver bem com a sua esposa, com o seu esposo. Você está se preparando para casar? Pensa nisso. Você não vai estar sozinho, tá certo? Você não vai estar sozinho. Deus quer fazer uma grande obra através da sua vida. Então, nós já estamos aqui praticamente findando o nosso tempo, tá? Mas eu quero só dizer para você o seguinte: nós podemos fazer como Josué. Nós devemos desejar que a nossa família faça o quê? Sirva ao Senhor. Segundo, devemos orar para que a nossa família sirva ao Senhor. Orar é interessante, olha só, você deve orar para que sua família sirva ao Senhor, mas você também deve orar com sua família. Porque às vezes a gente acha que é só orar pela família, mas é orar com os filhos também. É importantíssimo. Olha, devemos fazer com o que estiver a nosso alcance para que a nossa família sirva ao Senhor. Eu preservei a minha família, eu procurei preservar a fé na nossa família. Como é importante isso. Nós mesmos servir ao Senhor com fidelidade e prazer. Eu tenho prazer em servir ao Senhor. Sim. A Lourdinha tem prazer. E os nossos filhos, eles veem isso. Quando eles veem isso, consequentemente eles também irão servir ao Senhor com prazer. Não vai ser nada forçado. Pastoreamos, então nós nunca obrigamos nossas filhas a fazer nada. Elas fazem porque elas servem ao Senhor. A gente sempre disse: você vai fazer isso não é porque você é filha de pastor, mas porque você é filha de Deus. Isso é importante. Verdade. Eu decidi com Lourdinha, eu decidi viver essa experiência de compromisso com Deus.
E isto é o que fez diferença na minha vida, na minha e na nossa, no nosso lar, na nossa casa. E uma coisa que eu sempre falo, que o meu exemplo tem que abençoar pessoas. O exemplo da Lurdinha, nós como casais. Sim. E não vivemos de aparência, nós somos isso que vocês estão ouvindo aí, e da forma que vocês nos veem, nós somos. Nós temos nossas lutas, nossos defeitos, mas é tão importante a gente entender que Deus nos chamou para glorificar Ele, queridos. Verdade, mesmo que a gente cometa erros, o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Temos lutas, já tivemos lutas maiores, mas vencemos, porque a gente precisa lutar todos os dias com esse pensamento que nós devemos viver para a glória do Senhor. O que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, em tudo que a gente for fazer. Não é para sermos vistos. O que nós estamos fazendo aqui é para que o Senhor seja glorificado. 3 minutinhos, eita! Nós vamos perguntas? Nós vamos encerrar daqui a 3 minutos, vai cair, né? Minha assessora aqui está informando aqui. Aí nós vamos começar outra, tá bom? Só para a gente responder algumas perguntas. A Daniele Fernanda. Ô Daniele, um abraço, querida. Não, é a Daniele Fernanda. Fernanda, esposa do pastor Ivonaldo, porque tem a outra Fernanda lá de Parnaíba. Ô Dani, obrigado pela ajuda, viu Dani? Toda a igreja nos ajudando aí. Amém, queridos. Olha, queridos, nós vamos dizer para você como é importante preservar um casamento. E eu quero dizer, eu vou, depois que nós começar novamente, né, fechar aqui, nós vamos falar sobre um assunto assim tão importante, que é essa questão das atitudes nossas, né? E do nosso aspecto como de pessoas que têm tendência a ser egoístas, né? A viver pensando mais no nosso prazer próprio, no nosso desejo pessoal. Meu desejo é dela e o dela é meu. Sim. Toda vez que eu acordo, eu olho para ela. Eu fico contemplando, olhando o rosto dela. Eu fico olhando. Verdade. Eu fico admirando. Porque tá arrumadinho, né? Aí eu olho assim e digo, Deus, mas é bom demais poder acordar e ter uma pessoa ao meu lado que Ele me deu. É um presente, a tua esposa é um presente de Deus. E eu vou fechar esse primeiro momento que a gente abriu outra live, lembrando aqui uma palavra do sábio Salomão. Ele era um especialista em mulher, Salomão, mas um homem de Deus. Ele diz assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Olha, é algo excelente. Salva a live, estou pedindo aí. Tá? Nós vamos salvar. Minha cunhada Sônia, lá de São Paulo, obrigado. Irmão Izan, Maico também, Saborearte, o irmão, eu não sei quem é agora. Quem é, Virginia? Deixa eu ver aqui. Miriam. Todos vocês. Todos. Vamos abrir agora, tá bom? Vamos fechar e abrir. Irmã Ezequiel, Naila. Eu quero compartilhar com vocês algumas questões que eu acho importantes, tá? Acho importante falar para vocês ainda hoje, tá certo? Então vamos já, falta só alguns segundos, nós vamos encerrar. Pode encerrar, Luiz? Então encerra aí. Aí nós vamos abrir, tá bom? E entra aí, gente. Para perguntas. Olá, gente. Vamos aí, né? Informando aí, eu sei. Olha aí, começou a entrar primeiro. Olha, Milena, Rosane, minha discipuladora Eita, linda, maravilha. Obrigada, lá de Paranapanema, São Paulo, a Izzy, Luzinete, a irmã Melinha, Pastor Valner, que alegria, Maico, Joselina,
minha princesinha Louise, que alegria. Então agora vamos às perguntas. O irmão Anderson. Quem tiver pergunta pode fazer. Débora. Menina que vão anotando e a gente, se você tiver alguma pergunta, uma dúvida, tá bom? Exatamente. Se não tiver, nós vamos passar mais um tempinho. Kaline, princesa, um cheiro aí no Samuel. Eu queria, assim, ainda nesta questão do casamento realizado, eu sempre disse, olha, com todo respeito a qualquer pessoa, e eu conheço amigos, amigas, eu conheço pessoas que experimentaram o divórcio, que infelizmente não conseguiram sustentar o casamento por várias razões. E eu sempre digo que cada caso é um caso, tem que ser analisado. E Deus é Deus de misericórdia e ama todos. Ele não está aqui para condenar qualquer pessoa. Mas eu quero dizer para você que divórcio é algo estúpido, é algo ruim demais. Deus não quer divórcio, Deus não quer separação. E para mim, na minha experiência com a Lourdinha, eu digo para você com toda certeza que o que nos levou a repudiar qualquer possibilidade de separação, divórcio, é saber que nós amamos a Deus e que Ele nos ama, que nós fomos chamados para imitá-lo e amá-lo e amar um ao outro segundo o amor dele para conosco. Então é isso que a gente precisa entender. E é interessante que, infelizmente, a gente tem vivido situações, por exemplo, de famílias onde as pessoas não conseguem se entender, inclusive tem violência, né, entre casais, violência, né, um agredindo o outro, e a gente fica assim muito triste quando a gente sabe dessas experiências. Agora, eu sempre digo, sempre recomeçar é melhor. Então a gente pode recomeçar o nosso casamento. Leude, um cheiro, filhinha, tá? Oi, princesa. Daniele. Francisca Daniele, se preparando aí para o casamento, né, Daniele? Então, veja só. Que a Milena colocou, somos casados há 13 anos. Pois é, a Milena dizendo que é casada há 13 anos e posso afirmar que eu sou uma esposa amada e realizada. A gente vê isso, Milena. Casamento é lindo demais. Elizabeth, um abraço, Elizabeth. Vicente estava falando, né, que é preciso recomeçar, mesmo que a gente cometa erros. Nosso Deus é um Deus de oportunidade, um Deus que sempre quer nos dar uma segunda chance. Então, muitos casais já tiveram experiências negativas. Eu já tive experiências negativas, mas Deus nos dá a oportunidade de corrigir, de consertar. Deus é maravilhoso. Eu aprendi com a Lourdinha bem cedo algo que eu acho muito importante. Eu não duvido do amor dela para comigo. Sim. E eu nunca pergunto a Lourdinha se ela me ama. Eu digo toda noite antes de dormir, eu te amo. O que é que eu digo? Eu te amo. Eu também. Ele diz eu também. Eu Sabe também. por quê? Mulher gosta de ouvir. Então, como eu gosto de ouvir, o que eu faço? Eu digo. Eu não vou ficar cobrando. Eu digo, eu te amo. Aí eu digo, eu também. Aí dá um cheirinho nelas, aí vou dormir, ou lamentar, né? Mas olha, pela manhã eu acordo e já faço algo todo dia que ela gosta. Ela reclamou na última live, né? Mas porque eu estava impossibilitado nas questões. Né? Na hora que acorda, eu tô na cozinha, então ele me dá um abraço. Isso é tão bom, dá um aperto importante. nela. É bom demais. Eu gosto de mordê-lo. Opa, cuidado. Opa. Pois é. Eu gosto de morder assim. De forma carinhosa, é importante. Claro, tá? Quando namorava, a gente não fazia algumas coisas, tipo abraçava, pegava na mão, dizia palavras. Agora é que tem que fazer mesmo, né? Agora é que tem que aproveitar. Mas olha, é tão bom você olhar assim e ver o que Deus faz na vida de quem honra Ele. Verdade. E nós não somos melhores do que outras pessoas. Sim. Mas vou dizer para você, o que nós falamos aqui é algo real.
é algo, as nossas filhas sabem, elas sabem dos nossos defeitos também, inclusive elas até parecem com a gente, os defeitos, mas elas sabem desta realidade, do amor, do nosso relacionamento. Eu sempre respeitei a Lourdinha como minha companheira, minha esposa, minha carne, eu e ela somos uma só carne. Então, tudo que eu faço, eu penso que eu vou atingir a Lourdinha também. Sim. Então, eu tenho que ter cuidado. Então, eu vejo casais que não estão com cuidado e terminam entrando em crise e às vezes se tornam até inimigos. E quando isso acontece e não tem esses cuidados, às vezes você nem percebe que às vezes até ali no meio de outras pessoas você trata com indiferença ou trata mal, porque isso já é um hábito. Não é isso? Então é preciso ter um cuidado. É verdade. Eu olho assim para algumas questões em casamentos, e quando eu aconselho pessoas que irão casar, e eu tenho a oportunidade de fazer isso, eu fico... Vê a pergunta, a Lois vai ver a pergunta e vai me dizer, tá bom? Eu vejo às vezes os maiores problemas, meus irmãos, em relação a conflitos, chama-se egoísmo. Sim. As pessoas sempre querer o primeiro lugar, sempre querer estar certo. Quantas vezes eu tive que calar para não brigar com a Lourdinha? Quantas vezes ela teve que calar para não brigar comigo? Então, como é importante entender que a gente não precisa estar buscando nossos direitos ou exigir nossos direitos. Mas quando a gente honra o outro, as coisas vão acontecendo. É claro, tem um casamento que está em crise por muito tempo, precisa de um tratamento. Precisa de conselheiros maduros, pessoas maduras para apoiar, para ajudar. Tá certo? Mas eu queria assim pensar um pouquinho com vocês, nesta conversa com vocês, sobre assim essa questão dessa possibilidade de um divórcio, de uma separação. E eu peguei um texto que eu achei muito interessante e que diz assim: quantas pessoas estão debaixo do mesmo teto, ou até já separados, Jesus nos ensina pelo menos 4 atitudes em relação ao nosso cônjuge, que talvez para alguns já são inimigos, né? Já são inimigos. A primeira atitude é de amor. Jesus nos ensinou a amar o inimigo. Já pensou? Não é a tua esposa, o teu esposo, ou o teu futuro esposo, pensa nisso, você que já vai casar, ou está pensando em casar daqui uns dias, o teu esposo, tua esposa, teu cônjuge, não é inimigo teu. É a pessoa que Deus permitiu você se unir através do matrimônio. Então, olhe, amor não é... Eu sempre disse para a Lourdinha, ela entende isso que eu vou dizer aqui. Amor não é meramente questões românticas. Faz parte, o sentimento tem a ver, mas amor é a atitude de desejar o melhor para o outro, de cuidar do outro, de zelar do outro, de cuidar. Muitas pessoas, assim, em casamentos delicados, eles queixam-se de que perderam seu amor pelo seu cônjuge. Eu vejo isso um problema. Tá? Perder amor, Deus, quem é cristão tem amor dentro dele. Porque Deus é amor. O Espírito Santo está em você. Então, como é que eu vou perder o amor pela minha mulher? Só porque ela brigou comigo? Só porque eu não estou satisfeito com as atitudes dela? Pensa bem sobre isso. Amor é atitude, sim. Tá? Eu zelar da Lourdinha. Eu posso até ter problemas com ela, alguma área, a gente tem algumas dificuldades, mas nós nos amamos e nós vamos superar aquele problema. Como equilibrar a vida espiritual do casal. Como equilibrar a vida espiritual do casal? Que pergunta, não é isso? Mas ó, vou dizer uma coisa para você. É tentando, é chamando, um chamando o outro, não cobrando. Chama, pensa que eu não tenho um problema com a Lourdinha para a gente orar junto às vezes, porque eu tenho minha vida, ela tem a dela, a nossa correria, e às vezes estamos tão cansados que não é fácil.
Mas é importante decidir. Mas Alguém decidir, colocou aí, né? Que sim. amor é atitude, é uma questão de decisão. Decisão. Nunca cobrar, Sim. né? Algo com amor. Quando mulher, a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. E Deus nos deu essa sabedoria. Então, mulher é saber como falar, a hora de falar e aproveitar os momentos para você estar falando determinadas coisas, sendo que isso não vai gerar uma cobrança. Ninguém gosta de ficar sendo cobrado, e principalmente cobrado pela mulher, né? Olha, às vezes tem coisas que você não deve falar para o seu marido ou para sua esposa. Fala para uma pessoa que você confia. Se você é homem, procura um conselheiro homem, um amigo maduro que possa te ajudar, te orientar. Que tem coisas que o marido não vai ouvir da mulher. Por quê? Vou dizer uma coisa para você, mulher e homem. Nós homens somos orgulhosos demais. Às vezes nós não queremos ouvir nossa esposa. Quantas vezes eu não quis ouvir minha esposa? E quantas vezes ela estava certa? E eu só fui entender isso quando eu falhei. Eu fracassei algumas coisas que ela disse, olha, na minha opinião, não faz isso. E olha só, quando acontecer, não fique dizendo, eu não te disse, Bem feito, bem né? feito, eu falei, ou então até torcer para que não dê certo. Não, fique na sua, caladinha, ore a Deus para que, né, ele mesmo perceba que cometeu um determinado erro. Né? Exatamente. Então, essa questão de amar é algo necessário. Ame, por mais que você não se sinta amada ou amado. Sim. Porque a Bíblia já diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Ama como Jesus. E vou dizer uma coisa para você, ele vai te honrar. É interessante, amar como Jesus. Jesus amou até o fim, amou até o momento da morte, né? E ele amou aqueles que o crucificaram, porque lá na cruz ele disse o quê? Pai, perdoa, porque não sabem o que faz. Então, quando você olhar para alguém que lhe feriu ou fez algo que te machucou, que não foi como você gostaria, olhe para ele como você gostaria que ele te olhasse, ou como você gostaria que Jesus te olhasse. Isso faz uma diferença muito grande. Tem momentos que eu gostaria de falar, mas eu sei que aquele momento não vai ser bom, então eu fico calada. Ou então tem momentos que eu estou com a razão e eu fico quieta porque eu sei que se eu falar, talvez a situação não vai ser boa. Então, dá a oportunidade para o outro se ver, para ele perceber. Como eu falei na live passada, eu não posso querer mudar o meu marido, porque eu não consigo nem mudar a mim mesma. Imagina eu querer mudar o outro, né? Aí eu faço o que? Eu vou pedir que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, o convença de mudanças. Esse amor que a gente está falando aqui, que você ama até o fim, até a morte, como Jesus amou, é isso que eu penso. Eu vou amar minha mulher até a morte. Eu não sei quem vai morrer primeiro, mas eu vou amar. Ela vai me amar até a morte, eu vou amar até a morte. E a gente tem nossas dificuldades, mas nós decidimos expressar o amor. Ouvi alguém falando que algumas pessoas dizem assim, quem segura o casamento é a mulher. E disse, eu não concordo. É os dois. Verdade, os dois quando busca Deus. Agora, sempre quando alguém age com humildade, seja homem ou mulher, constrói, ao invés de destruir. Então não fica, como a Luzinha falou, não fica querendo mudar o teu cônjuge. Deixa Deus mudar. Deixa Deus mudar você. Deixa Deus mudar o teu coração. Deixa Deus encher o teu coração de amor dele para que você derrame o amor dele ao teu marido, à tua esposa, à tua família. Como é o amor de Deus? O amor de Deus, ele nos ama incondicionalmente, sem querer nada em troca. Então, eu amo meu marido sem querer receber nada em troca. Mas, claro, quando eu amo, eu vou ser amada. Sim, né? sim. É o que Jesus disse aqui. Olha, eu aprendi a viver isso, não só no relacionamento conjugal, mas em todos os relacionamentos. Aquilo que nós queremos fazer, que os outros nos façam, nós devemos fazer a Ele primeiro. Então, isso é a lei e os profetas.
Olha, veja só, eu ainda nessa questão de amor, o amor ágape, né? Pergunta da Isa, pedindo aí para responder. A Isa? Já respondeu. Já respondi assim, olha, como equilibrar a vida espiritual de um casal, não é isso que a Isa fez? Veja só, o equilíbrio vai depender dos dois, mas não significa que um vai mudar o outro. Um pode influenciar o outro. Agora, se um quer orar junto, o outro não quer, não força a barra. Ora pelo outro. Algumas vezes que a Luzinha queria orar comigo. Porque a Delaine caiu, ela não tem. Queria orar comigo. E eu não queria orar com ela por alguma razão, ela orava. Sim. Quando eu queria orar com ela e ela não podia, não tinha como orar comigo, eu iria orar. Sim. Então isso é importante. Agora, esse equilíbrio vai acontecer, sabe quando? Quando ambos buscam a Deus. Se o meu coração está sendo controlado e dominado pelo Senhor, da Lurdinha da mesma forma, nós vamos ter um equilíbrio. O que aconteceu conosco. Sim. A gente tem nossa vida individual de oração, ela tem os horários dela, eu tenho o meu, sempre a gente ora um pouco juntos e nós nos sentimos bem, nos sentimos realizados, entende? Então, olha, essa questão do amor é muito importante e é uma coisa que tem que entender, o amor de Deus não é algo natural nosso, é de Deus, é de Deus. Deus coloca isso em nós. Coloca na Lurdinha, coloca em mim. E nós aprendemos a nos amar. Eu falei na live passada também que eu costumo orar pedindo ao Senhor que meu esposo olhe para mim e me veja bela, e para isso eu me cuido, né? E também que ele me deseje, que eu também o deseje, que ele... não só naquele dia do casamento que eu oro pela nossa vida sexual ou nossa vida conjugal, ainda hoje eu oro pedindo que Deus proteja meu marido de tentações e cuide bem da nossa vida sexual para que ele esteja satisfeito, porque não podemos negar, né? Eu sou dele e ele é meu. Verdade. A Laurinha, um abraço aí, Laurinha, Deus abençoe você. Olha, eu vou só falar mais um pouquinho sobre essa questão do problema, da possibilidade de uma separação, e o amor de Deus é que não vai nos ajudar não viver essa possibilidade na prática. E outra coisa que assim eu posso colocar, que eu devo orar até por aquela pessoa que eu me sinto magoado, que está me fazendo mal, que está me tratando mal. Ora, se você se sente ofendido ou ofendido pelo teu cônjuge, ora por ele. Jesus disse para orar pelos inimigos, até por aquele que nos odeia, nós devemos orar. É isto. E como é bom abençoar aquele que nos amaldiçoa. Oração, abençoar o outro. Essa questão de abençoar é tão importante. Quantas pessoas são maltratadas, mas ama incondicionalmente. Agora, voltando a essa questão que a Luzinha colocou aqui, ela se sentir bem comigo, eu me sentir bem com ela se cuidar para mim, eu me cuidar para ela. Sabe para quê? Para que quando vier uma tentação, nós estarmos seguros e satisfeitos um com o Sim. outro. Nós falamos na live passada que uma coisa que vai possibilitar a uma situação de fidelidade é a insatisfação. Não nos sentirmos satisfeitos um com o outro. Aí o que vai acontecer? Vem a tentação e pode ser que a gente caia. Eu sempre falo para as pessoas quando eu converso sobre relação conjugal que nenhuma pessoa sai por aí dizendo, hoje eu vou sair e vou adulterar. Uma pessoa normal não faz isso. Vai acontecer como? Quando uma pessoa ela está insatisfeita, está carente,
E é isso que eu procuro, junto com a Lourdinha, evitar que a gente fique carente. Sim. Tá? Daí é importante ter uma boa comunicação. Sim, olha. A gente fala sobre tudo, não é verdade? Por que não falar sobre outras áreas, sobre a área, se você está satisfeito ou não, do que você gosta, do que você não gosta. É necessário ter uma comunicação bem aberta. Nós não precisamos ter vergonha de falar nada um com o outro. Casal não precisa ter vergonha de falar nada com o outro. Pois é, sabe Boa comunicação. Sabe que às vezes eu falo para a Lourdinha, com vontade. Tô carente. Então a gente conhece pelo olhar. Sabe. Quando você tem intimidade com o outro, o que acontece? Você conhece o outro até pelo olhar. Então, casados, a gente precisa aprender se comunicar visualmente. Pois é. Eu olho assim pra ela e digo, você tá muito linda. Aí eu começo, né? Tem ali alguém dando boas-vindas ali. Pois é, olha, gente, como é importante essa comunicação. Como é importante nós olhar para o outro e nos sentir abertos. Sim. Essa realização é algo que nos deixa à vontade com o outro. Sim. Eu olho para ele e vejo, poxa, a Lourdinha é minha parceirona, a pessoa que Deus me deu para estarmos juntos, para nos satisfazer e nos sentir realizados em tudo, sexualmente, espiritualmente, emocionalmente. Sim. Um cuidar do outro, um suprir a necessidade do outro. Verdade. É isso. Nós lemos um livro que eu não estou lembrado do autor, mas O Poder do Casal que Ora Junto. Esse livro é fantástico, vai ensinar você a estar orando sobre todas as áreas, né? Todas as áreas. Na próxima live que a gente fizer, eu digo o nome do autor. É muito bom esse livro. O Poder dos Casais que Oram Juntos. Se você não tem o hábito, comece a orar junto com o seu marido. Se o seu marido não é convertido, ou se sua esposa não é convertida, não força a barra, mas só chama. Vamos aqui, meu amor, vamos aqui agradecer a Deus pela família que Ele nos deu. E assim você vai conquistando o coração do seu cônjuge. Porque a oração move o coração de Deus. E pra gente assim deixar claro para vocês que um casamento, ele tem que ser algo que venha fortalecer os indivíduos envolvidos nele. Sabe por quê? Porque as nossas vidas, nós temos que nos sentir realizados. Por que eu quero viver com a Lourdinha o resto da minha vida? Primeiro, porque eu fiz uma aliança com Deus, com ela na presença de Deus. A minha aliança é sagrada, é espiritual. Aí dentro dessa aliança tem várias necessidades que nós precisamos suprir para que essa aliança continue firme. Então, o cuidado, o zelo por ela. Quando ela sente uma dor de cabeça, o que eu digo? Vamos logo para o médico? É cuidadoso mesmo. Então, vamos logo, eu quero cuidar de você. É verdade. É ela, as filhas. Por quê? Porque eu quero vê-las bem. Sim. Eu olho para ela e vejo se ela está se alimentando bem. Ela hoje está me alimentando muito bem, né? Cuidando bem. Cuidando muito bem. Ela já faz tanta coisa aqui. Então, e ela é minha mulher. É a minha fêmea. Eu sou macho dela. Tá? Eu não estou dizendo, está quente essa live, mas é isso. No bom sentido. Isso é de Deus. Mas a gente teve experiências quando o homem precisa entender que nem sempre a esposa está bem, né? Então, às vezes a gente aconselha algumas esposas que elas sofrem com essa área. Por exemplo, as minhas gravidez eram todas de alto risco. Na minha última gravidez da minha segunda filha, a minha placenta era prévia, então foram os 9 meses que não tinha como a gente ter relação sexual porque era arriscado. O médico teve que chamar
Ela perguntou à minha médica, precisa chamar seu marido? Eu, não precisa. Imagina só, o marido compreender essa situação e depois que tem o bebê, você ainda passa o quê? Quanto tempo? Você passa os 40 dias e depois eu tive que fazer a laqueadura. Imagina só. Então, meu marido foi muito compreensivo nessa área, porque ele entendeu que não é sexo que sustenta o nosso casamento, mas é a aliança que nós fizemos no dia do nosso casamento. Pois é, se salvação fosse por obras, eu ia pro céu. Mas deu certo. Mas é assim, porque o nosso objetivo não é sexo. Isso. Tá? O nosso objetivo é viver bem um com o outro, é cuidar do outro, é então, satisfazer o outro. Se o nosso casamento fosse baseado nisso, teria acabado, porque foi o que? Bem 1 ano e 3, 4, 5 meses por aí. Foi muito difícil, mas o Senhor nos sustentou. Sofri muito. O Senhor nos sustentou. Fiquei subindo nas paredes. Mas deu tudo certo. Mas deu tudo certo, tá dando tudo certo. passa, Milena, é verdade, tudo passa. Mas olha, isso é perdão mesmo, viu, Louise? temos que amar. Sim. Amar como Deus amou. Temos que cuidar do jeito que Ele quer que a gente cuide um do outro. Sim. A minha vida é para fazer ela feliz. Eu sempre ensinei que a gente não casa para ser feliz, a gente casa para glorificar Deus. Sim. A felicidade é resultado de uma vida para a glória de Deus. É o resultado de uma vida equilibrada na presença de Deus. Quando você busca Deus, quando você busca a presença do Senhor, quando você vive para a glória dEle, tudo se torna equilibrado na sua vida. Então, para você homem, para você mulher, faça a sua parte e Deus vai sim nos honrar. Olha, Jesus disse algo tão importante. Ele disse que nós mulheres devíamos o quê? Ser submissas aos nossos maridos, honrar o nosso marido. Isaías Bento Júnior, um abraço, Isaías Bento Júnior, filho do pastor Isaías. Eita, lá no norte. Eita, bem-vindo, viu? Isso que é Macapá, né, Isaías? Isso. E o que ele disse para o marido? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. O que foi que Cristo fez? Ele se entregou, ele deu a sua vida. Quando o marido faz isso, pode ter certeza que ele vai ter uma esposa que vai estar compreendendo a missão, né? Que a submissão está sob uma missão de ser a companheira, ajudadora, que está sempre ali ao lado, auxiliando. Eu olho para essa questão da Ludinha ser submissa a mim, eu olho que ela é submissa, não é porque ela é forçada, não. Ela é submissa porque ela vê amor. Ela se sente amada. Quem é a mulher que não se sente amada, se sente amada, que não vai agradar? Sim. Que não vai honrar o seu marido. Então, submissão, como eu falei, está sob a missão, cada um com a sua função. Isso. Aqui não há briga de poder, há briga de pôr função. Eu tenho minha função, ela tem a dela. Eu sei que fazer alguns tipos de serviço na casa sou eu. Outros é ela. É claro, nós ajudamos um ao outro, inclusive nas obrigações que é de cada um. Mas cada um tem sua função. Quem conhece o Vicente sabe que ele sempre diz isso. Olha, onde tem homem e mulher, não carrega peso. Ele tem sempre esse cuidado. E é importante. Nós mulheres, nós somos de suportar dor, né? Deus nos fez com isso. A gente tem o bebê normal e quem já pariu normal sabe que é uma dor. Deus nos fez assim. Mas nós somos o que? Fomos feitas para sermos cuidadas, protegidas, não sofrer a questão de pegar peso e tantas outras coisas. O marido deve fazer essas coisas que são mais difíceis e nós vamos fazer as coisas mais leves. E isso é importante entender também. Certo, então que é isso, né? A gente vai salvar. Ah, tá, para salvar, né? Tá certo. Vai colocar no canal da igreja. Nós vamos colocar, vamos salvar, deixar salvo, tá bom? No YouTube, né? No YouTube. E vamos deixar salvo no IGTV também, não é isso?
Estamos já praticamente findando a nossa conversa aqui, porque eu já terminei tudo que eu pensei para falar para vocês aqui, já fizemos foi melhorar um pouco mais a nossa fala, mas quero dizer para você, olha, vale a pena estar casado. Se você já pensou em se divorciar, peça perdão ao Senhor. Não importa o que aconteceu. O que a Bíblia diz? A mulher crente não deve se separar do marido não crente. O homem crente não deve se separar da mulher não crente. A não ser que o não crente vá embora e você não vai poder fazer nada. Outra coisa, o divórcio, eu repito, não é de Deus. Se porventura alguém se divorciou, eu sei que Deus restaura, Deus dá uma nova chance, reconstrói a sua vida, ou pode até reconstruir com a mesma pessoa, ou de outra forma. Vou dizer para você, é difícil, há prejuízo, dor, tanto para o casal, se tem filhos, para os filhos também. E eu digo que vale a pena persistir em um casamento, vale a pena honrar o casamento, vale a pena buscar juntos esse equilíbrio. Eu quero dizer para você, a minha vida, a vida da Lourdinha, até chegar no último dia delas aqui, tem que glorificar a Deus. E nós não iremos glorificar a Deus se nós nos separar. Eu quero dizer para as mulheres uma coisa que o Senhor nos ensina e que eu estou aprendendo e vou continuar aprendendo até o último dia, porque nós somos humanos. Mas que as minhas palavras devem ser para glorificar o Senhor. Então eu me preocupo com o que eu vou falar para o meu marido, deve ser para abençoar, para levantar o ânimo dele. Ele tem os defeitos, mas eu não preciso falar os defeitos dele, ele já sabe que ele tem. Então eu vou falar palavras que vai animar, querê-lo ser melhor ainda, entendeu? Então as nossas palavras devem ser para abençoar. E amar não é apenas dizer que ama, mas é com atitudes, palavras também, mas é na ação. Então que o Senhor nos ajude a sermos essas mulheres. Então nós queremos orar para encerrar esse momento, tá gostoso aí conversar com vocês, bater esse papo com vocês. Se vocês têm um assunto. A Iris entrou também, esposa do irmão do seu Francisco, nosso amigo, irmão Francisco, seja bem-vinda. Exatamente, então olha, um abraço aí para todos vocês, nós vamos orar e eu vou dizer para você, se você precisa de ajuda na sua relação, procure imediatamente, procura, não deixa a coisa piorar não, tá certo? E vamos pedir ao Senhor que Deus possa nos conceder a graça de sempre glorificar. E se você ainda não segue o canal da nossa igreja, vai lá e segue, tá bom? Carlão, um abração, meu querido. Eu quero fazer um convite. Sexta-feira nós temos a nossa conferência da família online. Não perca, sexta, sábado e domingo, tá bom? Sexta-feira nós estaremos aqui com o pastor Francisco Abreu, pastor Valner também, lá de Paranapanema, e pastor Josué Valandro, do Rio de Janeiro. Igreja Batista Atitude. Vai ser bênção. É tremendo. Siga a igreja nos canais da igreja, no Instagram, siga lá no YouTube, procure pessoas para me seguir também, se inscreva no YouTube e me siga também, tá? No meu Instagram da Lourdinha aí, vamos estar juntos aí. Vamos orar para que o Senhor possa nos dar a graça de continuar firme e nos sentir realizados. Amém. Querido Pai, nós agradecemos, Pai querido, por estarmos aqui neste momento compartilhando um pouco dos valores da Tua Palavra. O nosso desejo, ó Deus, é ver casais felizes, é ver casais realizados, casamentos realizados, casados e realizados, ó Pai. Obrigado por cada um que compartilhou conosco deste momento. O nosso desejo, a nossa alegria para poder ver-nos bem e vencendo todos os obstáculos da vida, Pai. Obrigado pela vida da minha família, da minha querida esposa, das minhas filhas.
Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão querido, amigo, Pai, que entrou nesta live e participou conosco. E o Senhor fortaleça a família. Esteja abençoando, Deus, os filhos, as mães, os pais, os casais. Que a família sempre esteja em primeiro lugar na vida de cada um aqui, Deus. E que o Senhor possa estar reinando em cada lar, em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Então, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa servimos hoje o Senhor. Aleluia. Para a glória dele. Um abraço, até mais, queridos. Amamos vocês.